a primeira questão. Na figura está representada uma onda que em 2 segundos se propaga de uma extremidade à outra de uma corda. O comprimento de onda, a frequência e a velocidade de propagação são respectivamente iguais a quanto? Pediu para achar, deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Pediu para achar o comprimento de onda, pediu para achar a frequência e pediu para achar a velocidade de propagação. E como que eu vou fazer? O exercício está me dizendo que daqui até aqui tem 30 centímetros. Aí pediu para achar o comprimento de onda. Como que eu vou fazer para poder achar o comprimento de onda? O que é um comprimento de onda? Eu expliquei para vocês que é a distância entre duas cristas consecutivas. Eu falei que pode ser a distância entre dois vales consecutivos. E eu falei também, porque se eu pegasse o pêndulo, né? Porque se eu pegar o pêndulo assim e soltar, ele vai fazer isso e vai voltar. Isso é uma oscilação. Se eu colocar o pêndulo lá de cá, né, vamos pensar no vale, ele vai lá e vai voltar para o vale. E se eu colocar o pêndulo iniciando o movimento aqui? Eu dou um peteleco nele aqui, ele vai lá, volta e faz isso. E aí eu vou considerar uma onda como sendo essa parte aqui. Aqui é uma onda. E eu ainda falei assim, como que você vai identificar a onda aqui? Se você pegar essa parte aqui e torcer, como se isso aqui fosse um arame, né? Se eu pegar essa parte e torcer, se fechar fazendo uma elipse, é uma onda. Então eu vou contar aqui, ó. Ó, aqui tem uma onda, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ondas estão fazendo o quê? Estão ocupando 30 centímetros. Como que eu vou fazer para saber qual é o comprimento de uma onda só? Você pode usar a regra de 3, ou você faz a divisão, né? Em 30 centímetros eu tenho quantas ondas? Eu tenho 6. Cada onda vai pegar quanto? Então é só você fazer direto, né? Quando pediu para achar o comprimento de onda, então é só pegar todo esse comprimento e dividir pelo número de ondas que eu tenho, que são 6. E aí, na hora que eu faço a divisão 30 por 6, quanto que vai dar? 5 centímetros. Ah, não enxerguei isso não, Emerson. Então, você faz a regrinha de 3. Em 30 centímetros, eu tenho 6 ondas. Né? Porque são 6 ondas. Qual vai ser o comprimento de uma onda? Eu tenho que tentar fazer o Ozinho aqui para não confundir, ficar 60 ou 10. Por isso que eu puxei o O ali, tá? Se eu deixar só o O ali, vai ficar parecendo 60. Então, você faz a regrinha de 3 e multiplica cruzado. Vai dar a mesma coisa, ó. 6 lambda é igual a 30, aí passo 6 para cá, vai ficar 30 dividido por 6, que foi o que eu fiz aqui. Então, você tem as duas opções, né? Pronto, achei o comprimento de onda. A outra coisa que pediu para achar foi a frequência. Aí o exercício falou que essa configuração toda aqui durou 2 segundos. Aí como que eu acho frequência? Ó, então tudo isso aqui gastou 2 segundos para acontecer. Aí pediu para achar a frequência. Tem dois jeitos de vocês fazerem, que é fazer por regra de 3, ou usar aquela equaçãozinha que eu passei lá atrás, que é frequência é o número de ondas dividido pelo tempo. Quantas ondas que eu tenho aqui? 6. Em quanto tempo isso aconteceu? 2 segundos. Qual que vai ser a frequência, então? 3 Hz. E depois pediu para achar a velocidade. Como que eu vou fazer para achar a velocidade? V igual a lambda F. O lambda eu tenho, é 5.
A frequência eu acabei de calcular que é 3. Então, a velocidade aqui é 15. 15 o quê? Centímetros, que eu não passei para metros, tá vendo? Centímetros por segundo. Número de ondas pelo tempo. Então, a hora que eu achei ali, eu achei 3 ondas produzidas a cada segundo. Tanto que tem exercício que não vai estar 3 Hz, vai estar assim, a frequência é 3 segundos elevados a menos 1. Porque aí eu vou lá, sempre falo, né, 3 Hz, 3 Hz, 3 Hz, aí chega lá, às vezes num exercício, ou numa prova, ou lá no Enem, lá daqui 2 anos que vocês estiverem fazendo, o cara vai lá e coloca assim, esse troço tá esquisito, não é Hertz. Só que Hertz, na verdade, Hertz é 3 ondas por segundo. Aí, se eu pegar esse segundo, eu posso trazer ele para o numerador, né? O que a gente aprende lá em matemática? Se eu levar para o numerador, eu tenho que fazer o quê? Trocar o sinal do expoente, né? Como aqui está elevado a 1 positivo, se eu levar ele para cima, fica elevado a menos 1. Então, pode acontecer, tá? E foi bom a colocação. Por que que é metros? Por que que é por segundos? Porque o Hertz, ele na verdade, ele não é uma unidade de medida. Ele é, na verdade, uma homenagem que o Sistema Internacional fez para homenagear Hertz. A unidade de medida, na verdade, é assim. E aí o que acontece é que tem muito professor que vai elaborar uma questão de um concurso, de um vestibular ou do Enem, ele vai colocar, não, a unidade é o segundo, não é o Hertz. E aí ele vai lá e coloca dessa forma. Então é importante a gente saber disso, tá? O Hertz e o segundo elevado a menos 1 trata-se da mesma coisa, tá bom? Não. Ó, porque a equação não é número de ondas pelo tempo. O tempo está aqui, ó. Aqui eu já coloquei dividido. Também pode. Olha, isso foi uma questão de vestibular, de uns 10, 15 anos atrás. O que se cobra aqui? Não é nem vocês saberem fazer a conta, é você saber identificar onde tem uma onda. Porque muitas vezes o professor do ensino médio vai lá e fala assim, ó, o comprimento de onda é daqui até aqui e daqui até aqui. Só que às vezes ele esquece, ou ele fala e as pessoas não guardam, que uma onda também é isso aqui. O objetivo desse exercício era cobrar, na verdade, você saber o comprimento de onda, ou quantas ondas que você tinha aqui. O objetivo principal era esse, tá? O segundo exercício é sobre reflexão. Está falando assim. Ondas planas propagam-se na superfície da água com uma velocidade de 1,4 metros por segundo e são refletidas por uma parede plana, vertical, onde incidem sobre um ângulo de 45 graus. Está 450, mas é 45, tá? É que o grau aí virou zero. No instante t igual a zero, a crista AB ocupa a posição indicada na figura. Depois de quanto tempo essa crista atinge o ponto P? E pediu para fazer a configuração dessa crista ao passar pelo ponto P, tá? Isso, ele já envolve um pouco de geometria. Então aqui estaria a parede que ele está se referindo. Se vocês olharem para o desenho, vocês vão ver que vão ter 4 cristas sendo representadas. Essas linhas cheias sempre são, tá? A representação das cristas. Eu tenho, então, 4 cristas ali. E ele tratou da crista AB, que seria essa crista aqui. Ela está aqui nesse ponto.
E aí a primeira pergunta é, depois de quanto tempo que essa crista vai chegar aqui no ponto P? Sendo que, lá fez pequenininho, mas eu já vou fazer grandão aqui, sendo que aqui tem um ângulo de 45 graus. Essa linha pontilhada é a reta normal. Toda vez que a gente for estudar reflexão ou refração, eu preciso fazer essa reta normal, tá? Lembrando que ela sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície, tá bom? Bom, então o exercício quer saber quanto tempo esse cara gasta para chegar aqui. Quais foram as informações que o exercício me deu? Ele me deu a velocidade de propagação da onda, é de quanto? 1,4 metros por segundo. Não, no instante t0 eu tenho isso. Então, na verdade, ele não me deu, ele só me deu a velocidade. Aí, como que eu vou fazer para saber quanto tempo essa onda específica gastou para chegar lá? Aí, olha, com as duas informações que deu, eu já só consigo enxergar a equação da velocidade média. E aí eu preciso de achar a distância. A distância que essa onda vai percorrer ao bater aqui, sofrer a reflexão e chegar lá. E hora que me dá tempo, me deu velocidade e está pedindo tempo, ou me deu tempo, eu já penso direto na equação da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Bom, aí do que eu vou precisar? Eu vou precisar da distância que ela percorreu até chegar nesse ponto aqui, ó. Qual foi a distância que ela percorreu até chegar aqui? Aí, gente, eu vou fazer uma conta. Como o ângulo aqui é de 45 graus, o ângulo de reflexão ele também vai ser de 45 graus, porque o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. O meu desenho aqui não ficou muito em escala, não, mas o que acontece? Se esses dois ângulos são iguais, não, deixa eu fazer porque está muito feio aqui a diferença. Porque se esse ângulo é igual a esse, né, aqui também é 45, o que acontece? A reta normal, ela vai passar exatamente aonde? No ponto médio entre esses dois pontos aqui. Se eu chamar aqui de ponto R e aqui ele está chamando de ponto P, a linha normal aqui, ela está passando exatamente no ponto médio desses dois caras. E o exercício me deu essa distância, né? Quanto que vale essa distância aqui? Vale 2 metros. A distância toda vale 2 metros. Significa o quê? Significa que esse pedaço aqui vale 1 metro. O exercício também me deu aqui, ó. Ele veio nesse canto aqui e falou que aqui vale 1 metro. Se aqui vale 1 metro, aqui também vale 1 metro. Mas o exercício exigiu de mim saber quanto que vale essa distância. Aí pensa só ali, esquece essa parte aqui. Olha só para cá. O que você tem aí? Um triângulo retângulo. O que eu estou precisando achar desse triângulo retângulo? A hipotenusa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a hipotenusa desse cara. E como é que eu vou fazer para achar a hipotenusa? Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que vale 1 e 1. X ao quadrado é igual a 2. X é raiz de 2. Eu aconselho vocês a guardarem isso aqui, tá? A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Dá 1,41, dá uma dízima. Normalmente a gente usa como 1,4, tá bom? Então, eu achei essa distância aqui. Essa distância aqui vale 1,4 metros. Qual a distância que eu vou usar aqui no ΔS? Eu vou usar 1,4? Não, porque ela passou aqui, bateu, aqui ela andou 1,4. E do lado de cá? Também,
Porque esse ângulo é igual a esse, ela está na mesma linha do ponto P, então aqui também vale 1,4 metros. Ou seja, o meu deslocamento vai ser de 2,8 metros. E aí é só substituir. A velocidade é 1,4, o deslocamento é de 2,8 e com isso eu acho o tempo. Multiplica cruzado, vai ficar 2,8 por 1,4, 2 segundos. Então, a letra A pediu para achar quanto tempo gasta para chegar lá, 2 segundos. A letra B pediu para fazer a configuração disso aqui 2 segundos depois. Ele perguntou assim, 2 segundos depois, como que vai estar essa onda lá no ponto P? As ondas vão estar vindo, quando elas baterem aqui, elas vão sofrer a reflexão e elas vão estar desse jeito aqui, ó. Eu vou simplesmente, literalmente, eu vou espelhar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou levar para o lado de lá. Ó, a configuração ela estava assim. O exercício em si, ele pediu só dessa crista. Eu iria pedir a configuração toda. Qual seria a configuração disso 2 segundos depois? Bom, a onda AB está aqui. Quando essa onda AB chegar aqui no ponto P, ela vai estar assim, simples. A e B. E as outras três? Como que elas estariam? Duas na frente e uma atrás. Porque se essas duas estão na frente da onda AB, elas vão chegar primeiro e elas vão sofrer a reflexão primeiro, né? Então elas têm que continuar na frente. E atrás dessa onda só tem uma. Então a configuração das ondas após os 2 segundos teria que ser essa configuração aqui. Eu vou pegar a onda AB chegando aqui, ó. Tá aqui, eu vou fazer de vermelho a onda AB, tá? Ó, basicamente, como que eu faria o desenho para mostrar? Eu faria o desenho assim. Então, aqui está o ponto B, né? Porque ele está aqui. E por que que eu fiz até lá? Vamos lá, deixa eu tirar esse trem daqui. Vamos lá. Essa parte pontilhada aqui não pode estar ali. Ela bateu e ela tem que sofrer a reflexão, tá? Ó, a onda está vindo. Essa parte que eu estou colocando aqui, eu tenho que espelhar ela, eu tenho que refletir ela. Então, para onde que eu vou refletir ela? Eu vou refletir ela para cá, ó. Você está certo, hein? Eu fiz meu desenho errado lá. Você vai refletir ela para cá, ó. Porque ela não pode ir para lá. Ela vai bater, ela vai começar a voltar, tá vendo? Então, aqui, ela teria que estar assim, ó. O A teria que estar aqui, ó. Ele foi lá, eu coloquei esse pedaço e agora eu inclinei aqui, seguindo essa linha, tá vendo? Essa parte aqui, ó, ela vem para cá, ó. Vou tirar aqui agora. Então, aquela parte que eu extrapolei, ó, eu refleti ela. A outra parte que eu refleti ela. E essa parte aqui, eu refleti ela. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Vocês entenderam? Então ela estaria voltando. Como assim voltando? Não. Porque ela não faz isso. Ela começou... A hora que ela chegar aqui, ó, imagina que é uma pessoa que está vindo. Na hora que ela chegar aqui, essa pessoa, ela vai bater ali e ela vai refletir nessa direção. Se você observar, isso aqui é a linha de propagação da onda. Não está formando um ângulo de 90 graus? Agora pega essa linha de propagação e traz ela para cá, ó. Paralelamente, tá? Eu vou fazer ela paralelo aqui, ó. Ó, continua o ângulo de 90 graus, ó. Então, essa parte da onda, ela está seguindo o restante.
Vou fazer um desenho melhor para você enxergar isso. Não, mas não é fácil ver assim, não. Não é tão fácil, não. Ainda mais com esse desenho todo bagunçado que eu fiz ali. Mas vai ficar mais fácil enxergar assim. Mas eu sei a dificuldade de estar enxergando. Eu estou colocando a direção de propagação aqui no meio. Mas aí você vai pensar o seguinte, essa linha que eu estou fazendo, eu estou colocando no meio. Mas você tem uma outra linha aqui, você tem uma outra linha aqui. Cada ponto da onda, ela tem uma linha de direção de propagação. Então, vamos pegar a onda toda, vamos pegar essa linha de propagação aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Ela vai bater ali e vai sofrer a reflexão. Certo? Aí, essa parte aqui da onda não pode estar lá, porque ela tem que estar refletida. E eu tenho que desenhar ela formando um ângulo de 90 graus com a reta normal, com a direção de propagação. Agora vamos desenhar ela formando um ângulo de 90 graus. Como é que eu vou colocar ela? Eu vou colocar ela para lá? Não, eu tenho que colocar ela aqui, ó. Ó, aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus. Se eu estender, vamos estender aqui, que eu vou pegar o mesmo ponto da onda, ó. Não, agora não dá para pegar. Dá para pegar aqui? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar mais ou menos por aqui, tá? Vou pegar outra linha seguindo a direção de propagação. Ó, chegou aqui, eu não posso continuar com ele, né? Eu vou refletir. Toda essa parte aqui tem que fazer o quê? Ela tem que vir para cá, ó. Ó. Tá vendo? Tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, toda essa parte aqui, ela fez isso. E toda essa parte aqui, aí eu vou traçar outra linha, né? Outra normal, pegando aqui. E toda essa parte vai ter que formar um ângulo de 90 graus com a parte refletida. Então, essa onda toda aqui, ela tem que estar assim. Então, ela vai chegando, ela vai fazendo isso aqui, ó. Virando, 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 virando. Porque como essa parte de cá demora mais tempo, ó, essa já chegou, ela já está voltando, essa aqui continua indo, ó. E aí você faz essa curva. Você consegue enxergar? Ó, tá indo. Aí chegou, a onda chegou aqui, ó, ela já chegou, ela tem que voltar. Essa continua indo, ó. Essa parte aqui continua indo e essa aqui vai voltar, ó. Você vai fazer literalmente uma curva. Então, a onda está vindo, segura aqui, vai fazendo, 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 e aí faz isso. Assim. Você chegou assim, né? Tem que fazer assim e assim. Aham. Sim, por isso que eu falei, não é fácil. Eu realmente imaginei isso que você estava imaginando. Eu imaginei que você pensou dessa forma. Ela vai ter que vir aqui, ela tem que fazer isso. Mas não pode, né? Porque esse ponto da onda chegou primeiro. Então, ele para, ó, esse ponto tem que continuar até chegar lá, ó. E aí eles fazem isso. Por isso que você tem a inversão. Ó, a figura mostra uma onda transversal, periódica, que se propaga com uma velocidade de 8 metros por segundo em uma corda AB, cuja densidade linear é μ1. Essa corda está ligada a uma outra corda, BC. Se vocês observarem no desenho, vocês vão ver que a corda está um pouquinho mais grossa, ou seja, que ela tem uma densidade maior, cuja densidade está M2, mas é Mi2, tá? Na hora que foi colar, deu bug, o Mi virou M. Sendo que a velocidade de propagação da onda nessa segunda corda é de 10 metros por segundo. O comprimento de onda, quando a onda se propaga na corda BC, é igual a quanto? Então vamos lá. Eu tenho uma corda fina.
eu tenho uma onda se propagando numa corda fina e aqui vai ter uma corda mais grossa. Aí eu vou lá, olho para o desenho. Ele vai lá e fala para mim assim, ó, daqui até aqui tem 6 centímetros, metros. Está dizendo que aqui a velocidade de propagação é de 8 metros por segundo. E está dizendo que aqui a velocidade de propagação vai para 10 metros por segundo. Ele me deu a frequência? Não me deu a frequência. E aí ele quer saber o seguinte, aqui, quanto que vale o comprimento de onda? Quanto que valeria o comprimento de onda ali? Que fenômeno que está acontecendo? Está acontecendo a refração. Uma das equações que tem na refração é V1, lambda 1, é igual a V2, lambda 2. O V1 eu tenho, é 8, vou substituir aqui. O lambda 1 eu não tenho, mas o desenho me deu condição de fazer isso. E dá para fazer sem fazer muita conta. Ó, eu sei que daqui até aqui tem uma onda. Significa que daqui até aqui tem quanto? Então eu tenho aqui meia onda, aqui tem meia onda e aqui tem meia onda. Meia onda mais meia onda mais meia onda distribuído entre 6 metros. Esses 6 metros aqui vai ser dividido de que forma? Em 3 pedaços. 2 metros aqui, 2 metros aqui e 2 metros aqui. Ou seja, quanto que vale o comprimento de onda? 4 metros. Não preciso fazer regrinha de 3, não preciso fazer divisão nenhuma. É só olhar para o desenho, eu consigo ver que é 4 metros. Beleza, 4 é igual a V2, que é 10 dividido por lambda 2. Multiplica cruzado, fica 8, lambda 2 é igual a 40. 40 dividido por 8, 5 metros. Eu não estou sentindo, não. Ó, dá para saber se aquela resposta tem probabilidade de estar certa? O que essa equação está me dizendo? Ela está me dizendo que se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui, porque a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. Eu expliquei isso para vocês, né? Para que a equação V igual a lambda F funcione, já que a frequência é constante, né? Se aqui tiver, aqui tem uma onda e meia, lá vai ter que ter uma onda e meia também. Para manter isso aqui constante, se eu variar a velocidade, eu vou ter que variar o comprimento de onda na mesma proporção. Então, essa equação está dizendo que se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. O comprimento de onda aqui era 4. A velocidade é 8. Para cá, a velocidade fez o quê? Aumentou. O comprimento de onda, então, ele tem que fazer o quê? Aumentar. E ele aumentou. Eu calculei 5. 5 é maior do que 4. Então, a probabilidade daquilo estar certo é quase de 100%. Só se eu fizer um erro de divisão, né? O resultado não vai estar. Mas o processo está correto. Houve aumento de velocidade, consequentemente, houve aumento também no comprimento de onda. Bom, vamos lá. Eu tirei a máscara, porque agora não tem mais ninguém na sala, tá? Vamos lá. Tá sozinho agora, eu estou sozinho, eu vou resolver as questões que ficaram pendentes. Uma onda sofre uma refração ao passar do meio 1 para o meio 2. 4 estudantes, Bernardo, Clarice, Júlia e Rafael, traçam os diagramas mostrados na figura para representar esse fenômeno. Nesses diagramas, as retas paralelas representam as cristas das ondas e as setas a direção de propagação da onda. Os estudantes que traçaram um diagrama coerente com as leis da refração foi qual? Então, ó, eu tenho o Bernardo, a Clarice
a Júlia e o Rafael. Eles traçaram lá quatro diagramas dizendo que eles estão respeitando a lei da refração. E aí, qual deles que está certo? É isso que quer saber, tá? Então vamos lá. Qual que é a lei da refração? A lei da refração fala assim, que V1, lambda 1, é igual a V2, lambda 2. O que significa isso aqui? Acabei de falar, né? Se a velocidade aumentar, o comprimento de onda tem que aumentar. Se a velocidade diminuir, o comprimento de onda tem que diminuir. Tem uma outra equação. A equação V1 seno de θ1 de θi, desculpa, V1 seno de θi é igual a V2 seno de θr. O que é essa equação? Vem uma onda, aqui tem dois meios, vou colocar a linha aqui separando o meio 1 do meio 2. Aí vem uma onda chegando aqui e ela refrata para cá. Eu não vou fazer as ondas paralelas não, vou fazer só a direção de propagação, tá? Então está vindo uma onda, e quando essa onda passar do meio 1 para o meio 2, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte. Essa onda, ela pode fazer isso, ou seja, ela chega aqui, desvia para fora, mas ela pode também chegar ali e fazer isso. Ela chega aqui e sofre esse desvio, se aproximando da reta normal. Está aqui a reta normal. Ela pode vir do meio 1 para o meio 2, ela pode se afastar da reta normal e ela pode se aproximar da reta normal, né? E aí você vai ter aumentar o ângulo ou diminuir o ângulo, né? Dependendo da situação, o ângulo vai aumentar em relação à reta normal ou vai diminuir. E aí essa equação aqui é que vai me dar essa informação, ó. Eu vou fazer aqui uma situação hipotética, tá? O que eu estou chamando de θi? Este ângulo aqui, ó, o ângulo incidente da onda. O que está sendo chamado de θr? O ângulo de refração. E aí, o que acontece? Vamos lá. Seno de 37 graus. Seno de 37 graus é 0,6. O seno, vamos colocar o mais conhecido, né? O seno de 30 graus é 0,5. O de 37 é 0,6. O seno de 45 é aproximadamente 0,7. O seno de 53 é 0,8. O seno de 90 é 1. Esses aqui eu estou colocando aqui porque são os que a gente mais utiliza e eu acabei decorando, né? Mas olha o que está acontecendo com a função seno. O ângulo foi aumentando, não foi? Olha o que aconteceu com os valores. Os valores do seno também aumentam. Então, para o seno, aumentar o ângulo aumenta o valor do seno do ângulo, tá? Observe que essa equação aqui, ela tem a mesma configuração dessa. Significa, então, que vale a mesma relação que eu escrevi ali em cima. Se V2 aumenta, o seno do ângulo tem que aumentar. O seno, porque tem que ser tudo que está aqui, o seno tem que aumentar também. Se o V2 diminuir, o seno tem que diminuir. Porém, contudo, todavia, o que eu percebo é que o valor do seno
ele coincide com o aumento do ângulo. O ângulo aumenta, o seno está aumentando também. Então, beleza. Então, eu posso falar assim. Se V2 aumenta, o ângulo tem que aumentar. Se o V2 diminui, o ângulo vai diminuir também. Porque se o ângulo aumentar, o seno vai aumentar, vale a relação. Então, eu vou pensar no caso, por ser seno, né? É como se eu pensasse assim, ó. Aumentei o V2, aumentei o ângulo. Diminui o V2, diminui o ângulo. Tá bom? Beleza, vamos lá. Aí, Bernardo foi lá. Agora vem a interpretação. Bernardo foi lá, fez o esquema dele assim. Meio 1, meio 2, fez isso aqui. Dá para ver nitidamente que está dessa forma. Ó, vou mostrar lá. Viu, olha lá? Ele fez as ondas aqui, ó. Olha lá, ele fez as ondas bem próximas uma da outra. E depois aqui embaixo, ele já fez elas mais distantes uma da outra. Percebem? Olha lá, ó, meu desenho está igual lá, ó. Olha lá. As ondas aqui em cima, tá? Os risquinhos, né? Estão próximos um do outro. Aí eu vou aqui para baixo, os risquinhos já estão mais distantes um do outro. Igualzinho tá lá, ó. E curvando para cá. Esses risquinhos representam o quê? As cristas. Olhando daqui para cá, então o que, que aconteceu? O comprimento de onda fez o quê? Aumentou. E se o comprimento de onda aumenta, o que, que acontece com a velocidade? Ela tem que aumentar também. Se a velocidade aumenta, o que, que deveria acontecer com o ângulo? Aumentar. Foi isso que aconteceu com o ângulo? Traça a reta normal aqui, ó. Traça a reta normal. O ângulo aumentou? Não, o ângulo diminuiu. Significa o quê? Bernardo errou. A configuração dele está errada. Então, Bernardo errou. Vamos para o próximo. Vamos para a Júlia. Eu vou para a Júlia por quê? Se você olhar para o desenho, se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui o desenho de Bernardo e você olhar aqui embaixo o desenho da Júlia, o que está de diferente entre eles? Perceberam que curvou, estava assim, os dois estão fechando. Mas o desenho de Júlia está trocado, né? As linhas que representam o comprimento de onda. De Júlia está trocado. De Júlia aqui está mais distante e aqui está mais perto. Né? Aqui está mais distante e aqui está mais pertinho. Vamos conferir se o que eu fiz está certo, para não estar enganando vocês. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá. Viu só? Mesma coisa. Comprimento de onda diminuiu, então a velocidade tem que diminuir. Se a velocidade diminui, o ângulo tem que diminuir. O ângulo diminuiu? Diminuiu. Então, Júlia está correta. Beleza. Perguntou quem está certo. Já achei uma. Júlia. Júlia está certa. Vamos para o próximo. Eu comecei em cima, né? Eu tinha feito com Bernardo, depois fiz com Júlia. Eu vou seguir a sequência. Vamos começar com Clarice. Olha lá para Clarice, ó. Os risquinhos estão mais próximos e aí para lá está mais distante, né? Estão próximos no meio 1 e o comprimento de onda está mais distante no meio 2. Vocês estão reparando, olha, que o desenho dela tá o contrário do Bernardo?
Olha lá, o Bernardo está na primeira parte pertinho, embaixo está distante. Só que ele fechou. Aí Clarice abriu. Ou seja, ela fez o desenho do Bernardo só que abrindo, né? Vamos lá. Então, Clarice fez assim. Chegou aqui, abriu. Pertinho, distante. Comprimento de onda, aumentou. Velocidade tem que aumentar. Se a velocidade aumenta, o ângulo tem que aumentar. O ângulo aumentou, gente? O ângulo aumentou. O ângulo era esse e aumentou. Clarice está certa. Se Clarice está certa... Não, eu falei bobagem. Beleza, então Clarice está certa. Vamos ver Rafael. Rafael, gente. A apresentação dele está certa ou está errada? Errada. Porque do jeito que ele colocou ali, se vocês observarem, os tracinhos estão iguais. Não houve mudança no comprimento de onda. Se não houve mudança no comprimento de onda, significa que não houve alteração da velocidade. Se não houve alteração de velocidade, não estaria havendo refração, mas ali teve refração, né? E aí, se não teve refração, não poderia ter desvio. Teria que ser reto, né? Teria que estar seguindo ali. E ele sofreu desvio. Aquele desvio que Rafael representou ali está indicando que está tendo refração. Só que a representação dele está sendo contrária. Não está mexendo no comprimento de onda, consequentemente não está mexendo na velocidade. Então o Rafael está errado. Porque o comprimento de onda teria que estar alterando ali, ou para mais ou para menos, dependendo do que estiver acontecendo. Então o Rafael está errado. Então certas são só as duas meninas, Júlia e Clarice. Ok? Vamos para o próximo lá. Um vibrador produz ondas planas. Vibrador é porque ele está produzindo ondas, tá? Ele está oscilando aqui assim, produzindo ondas, tá bom? Então, um gerador de ondas planas na superfície de um líquido com uma frequência de 10 Hz. O comprimento de onda vale 28 centímetros. Ao passar do meio 1 para o meio 2, como mostrado na figura, foi verificada uma mudança na direção de propagação das ondas. No meio 2, os valores da frequência, comprimento de onda, são respectivamente, deixa eu deixar anotado aqui, frequência primeiro e depois comprimento de onda. Valem quanto? Então vamos lá. Então, eu estou produzindo ondas aqui, essas ondas estão vindo e ó, elas estão sofrendo uma mudança na direção de propagação. Eu vou fazer aqui, tá? Ó, eu vou representar aquela linha que representa a direção de propagação aqui. Ó. Quando chega aqui, ela está fazendo isso. Aqui está a minha reta normal. E aí está dando para ver nitidamente que ela se aproximou da reta normal, tá? Primeira coisa que o exercício pediu para achar, a frequência das ondas aqui. Numa refração não muda. Frequência não muda. O exercício falou assim, eu tenho um oscilador de frequência 10 Hz que geram ondas no meio 1 de 28 centímetros. O exercício quer saber, lá no meio 2, quanto que vale a frequência e o comprimento de onda, quanto que vale. Para achar a frequência, eu não vou fazer conta, porque a frequência ela não muda. Então, aqui, a frequência, ela vale 10 Hz. Eu preciso agora do comprimento de onda. Para achar o comprimento de onda, eu vou ter que usar aqui, ó, V1 é seno de θi, que é igual a V2
seno de θr. Por que essa, Emerson? Por que não usa V1 lambda 1 igual a V2 lambda 2? Porque eu não tenho o V2. Para eu achar o comprimento de onda, eu precisaria do V2, eu não tenho. Ah, Emerson, eu não tenho V1 também não, tenho sim. Com esses dois caras aqui eu consigo achar V1. Então, com esses dois caras, usando né, V igual a lambda F, eu acho a velocidade 1. Só que para eu achar o comprimento de onda, eu preciso do V2, eu não tenho. Então, eu vou usar aquela equação exatamente para isso, para poder achar o valor de V2, tá? Quanto que dá V1 aqui? É fácil, né? Só V igual a lambda vezes F, 10 vezes 28. 10 vezes 28, 280 centímetros por segundo. Vou passar para metros, não. 280 centímetros por segundo. Beleza, tá aqui. 280 dividido pelo ângulo de incidência. O ângulo de incidência é aqui, ó. Como que eu vou fazer para saber quanto que vale esse ângulo de incidência? Então vamos lá. Ó, eu falei para vocês que essa linha que eu faço aqui, ela forma um ângulo de 90 graus. Eu falei que a reta normal também forma um ângulo de 90 graus, ó. Aí vamos lá. Daqui até aqui é 45. Daqui até aqui é 90. Se eu andei 45, aqui eu vou andar quanto? Mais 45. Certo? Ó, daqui até aqui é 90. Daqui até aqui eu andei 45, mais 45. Beleza. Estou dizendo que daqui até aqui é 90 graus. Daqui até aqui é 90. Já andei 45, quanto que vai ser aqui? 45 também. Então, o ângulo de incidência é de 45 graus. Regra. Coincidência que vai se repetir sempre, vira regra. Se te der esse ângulo aqui, ele vai ser igual ao ângulo de incidência por conta da geometria, tá bom? E quanto que é o ângulo de refração? O ângulo de refração é esse aqui, ó. Vou fazer aqui não, vou fazer mais para cá, tá? Tanto faz, vou fazer ele aqui. Quanto que vai valer o ângulo de refração? Quanto que vai valer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Daqui até a linha verde é 90 graus. Se eu já andei 30, então aqui é 60. Daqui até aqui é 90 graus. Se eu já andei 60, falta quanto para chegar aqui? Falta 30. Regra, então. Eu falei que aqui em cima é regra, embaixo tem que ser. Então pronto, já sei o ângulo de incidência e o ângulo de refração. O ângulo de incidência é 45, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é 1,4, por 2, 0,7. Que é igual a V2, que eu estou querendo achar, sobre o seno de 30. O seno de 30 é meio. Isso aqui é 7 dividido por 10, tá? 0,7 é 7 dividido por 10, tá? Ó, é mesma coisa que eu fazer isso aqui. Por que eu estou falando isso? Vou cortar. O 0,7 e o 0,5 eu vou simplificar ali o decimal, vai ficar 7,5, tá bom? 28 dividido por 7 dá 4. Vamos manter o preto, né? 28 por 7 dá 4. Escorrega o 0. V2, 5. 5 passa multiplicando. 4 vezes 5, 20. Então, V2 é 200 metros. É 200 metros ou 200 centímetros, hein? Deixa eu ver aqui. A velocidade aqui estava em 280 centímetros, então é centímetros. 200 centímetros por segundo. Só que não foi isso que ele pediu, ele quer o comprimento de onda, tá vendo? Agora eu vou fazer aquela lá. V1, lambda 1, é igual a V2, lambda 2. 280 sobre 28 é igual
a 200 por lambda 2. Aqui dá 10, aqui simplifica, o lambda 2 é igual a 20 centímetros. Podia fazer de outro jeito? Podia fazer de outro jeito. Você podia fazer V igual a lambda F. V2, lambda 2, F2. O V2 é 200. O lambda 2 eu quero achar. E quanto que é o F2? Quanto que é o F2? É 10. Simplifica um zero aqui com um zero aqui. Lambda 2 vai ser igual a 20 centímetros. Então a resposta é 10 e 20 centímetros. 10 e 20 centímetros, alternativa certa. 10 Hz, 20 centímetros, letra B, de bola. Tá lá, ó, 10 e 20. Tá aqui, ó, nessa linha aqui, ó, depois do 14. Então, resposta letra B. Ok? É a última questão, essa aqui é de interferência. Considere duas fontes, F1 e F2, em fase. Significa que as duas produzem cristas ou vales ao mesmo tempo, que vibram com uma frequência de 300, então elas são coerentes, porque têm a mesma frequência. A velocidade de propagação no meio em que elas se encontram é de 6 metros por segundo. Qual o tipo de interferência que ocorre nos pontos A e B? Como que eu vou fazer para saber que tipo de interferência está acontecendo em A e B? Eu sei que se eu tiver a diferença das distâncias for um número par, é uma interferência construtiva. Se for um número ímpar de meio comprimento de onda, é destrutivo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Como eu estava dizendo, ó, se a diferença entre as distâncias da fonte até o ponto for um número ímpar de meio comprimento de onda, interferência construtiva. Se essa diferença for um número se a diferença for um número par de meio comprimento de onda, uma interferência construtiva. Se meio comprimento de onda se a diferença for um número ímpar de meio comprimento de onda, uma interferência destrutiva. E aí o exercício vai lá e coloca, eu vou fazer só um, porque o outro é similar, tá? Tá aqui a fonte F2, aí faz assim, e aqui tá a fonte F1. Aqui tem uma distância de 11 centímetros, aqui tem uma distância de 8, de 6 e de 8. Aí ele quer saber assim, ó, aqui no ponto A é uma interferência construtiva ou destrutiva? Aqui no ponto B é construtiva ou destrutiva? Como que eu vou fazer para verificar? Eu não vou colocar nem par nem ímpar, eu vou colocar N. Eu vou fazer assim, x1 menos x2 é igual a N lambda sobre 2. E eu vou verificar se o N é número par ou se ele é número ímpar. Vou lá, verifico o que vai dar. Preciso do comprimento de onda, por isso que ele me deu lá. Ele falou que ela tem uma frequência de 300 Hz e tem velocidade de propagação de 6 metros por segundo. Para eu poder achar o comprimento de onda aí, dessas ondas aí. Então, vou fazer V igual a lambda F. 6 é igual a lambda vezes 300. Passo 300 para cá, fica 6 dividido por 300, que é igual a lambda. 6 por 3 dá 2, 0,02 metros.
6 por 300 vai dar 0,02 metros, tá? Bom, vamos substituir aqui. Eu vou fazer para o ponto A, tá? Para o ponto A. É interferência construtiva ou destrutiva? A fonte F1 está aqui, 8. A fonte F2 está aqui, 11. Então, eu vou fazer 11 menos 8, que é igual a N, lambda, 0,02 sobre 2. 11 menos 8, 3. 0,02 dividido por 2 dá 0,01. Esse cara passa para cá, fica 30, dividido por 0,01, que é igual a N. N vai ser igual a 300. 300 é o que, gente? É par. Se é par, a interferência é construtiva. Então, a resposta é, no ponto A, a interferência é construtiva. E aí você vai fazer a mesma coisa para o ponto B. Para o ponto B vocês não fazem, eles fazem, tá? Vou fazer não porque é o mesmo processo. Você já tem até o comprimento de onda, é só substituir lá, fazer... eu vou fazer 8 menos 6 e verificar se vai dar número par ou número ímpar, tá bom?